Oi, gente do 9º ano. Eu estou aqui no Museu do Estado de Pernambuco, um aparelho cultural incrível, para fazer uma aula para vocês sobre o modernismo brasileiro. A gente vai ver uma mostra maravilhosa chamada Sempre Nunca Fomos Modernos. Vamos lá? Vamos conhecer essa exposição? Tenho aqui comigo o André, é monitor aqui do museu, e ele vai nos acompanhar nessa jornada. E aí, André, está preparado? Estamos preparados, sempre preparados para apresentar e fazer da melhor apresentação possível para vocês. Então, bora lá. Vamos lá? Então, André, vamos ver essa exposição? Vamos iniciar agora. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco sobre o museu do Estado, para os nossos estudantes, para que eles conheçam, tenham vontade de visitar o museu, que eles cheguem até aqui. O que é esse museu? Fala um pouquinho para a gente. Vamos falar. O que vai acontecer, a história desse museu, ele está relacionado diretamente com o que vai acontecer em várias capitais do Brasil no início do século XX. O Brasil vai passar por uma onda de modernidade, modernismo inclusive, e isso fez com que as cidades mais antigas do país ele passassem por uma série de reformas estruturais, reformas urbanas. E aí essas reformas urbanas, elas acabaram gerando um grande debate dentro dessas cidades, e Recife não foi diferente. Modernizar sem destruir, modernizar e preservar. E aí, algumas igrejas antigas do Recife, algumas construções patrimoniais antigas e históricas, elas tiveram que ser derrubadas para atender essa onda de modernidade. Em meio a esse debate, na década de 20, foi criada aqui em Pernambuco uma inspetoria, chamada Inspetoria Pernambucana de Patrimônio, que tinha como objetivo justamente fazer essa proteção desse patrimônio. Após ser criada essa inspetoria, o governo do estado da época, que era Estácio Coimbra, decidiu fazer o quê? Decidiu criar um museu para que esse museu ele pudesse servir como um ambiente para guardar, vamos por assim dizer, e proteger essa parte histórica, principalmente dos bens móveis que existiam dentro da cultura pernambucana. Então o museu ele nasce na década de 30, porém ele só vem para essa sede aqui onde nós estamos a partir da década de 40. Em 1940 é que o museu ele vai ser sediado aqui. Então nós temos mais de 90 anos de museu do estado de Pernambuco. Me diz uma coisa, então, o acervo permanente do museu, que não é esse que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai ver uma mostra sobre o modernismo brasileiro, o modernismo em Pernambuco, mas o museu, ele tem um acervo permanente, não é isso? Fala um pouquinho desse acervo. Bom, o acervo do Museu do Estado de Pernambuco, ele gira em torno de 16 mil peças. É um acervo extremamente plural, ele tem desde elementos ligados à parte cerâmica, como elementos ligados à cultura indígena, nós temos material arqueológico, nós temos o que nós chamamos de oploteca, nós temos a parte de pinacoteca nossa, que também é considerado um grande acervo. Então o museu ele tem essa vasta pluralidade. Então a gente tem uma datação, por exemplo, de peças que vão desde 2000 anos antes de Cristo, 2000 anos atrás, até, vamos por assim dizer, de 2022. Então, o museu que ele tem, de uma certa forma, ele protege uma linha temporal muito longínqua. Então, é um museu histórico. Ele é um museu histórico, no entanto, a gente sempre costuma dizer que a gente não pode definir apenas como museu histórico, uma vez que ele trabalha muito com elementos da cultura, não apenas de Pernambuco, como uma cultura brasileira, e eu posso até afirmar, sem medo de errar, uma cultura latino-americana, né? Uma vez, por exemplo, que a gente tem na nossa coleção indígena, alguns artefatos, por exemplo, que são ligados a outros países, vamos por assim dizer. Então é um museu que ele tem, de uma certa forma, uma representatividade nacional e, por que não dizer, internacional também. Ah, sim. Pois é, estão vendo, minha gente, vocês precisam conhecer, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês respondem aí para vocês mesmos. Vocês conhecem o Museu do Estado? Vocês já vieram aqui? Ou já passaram pela porta, tiveram curiosidade? Se não aconteceu isso ainda, é uma boa oportunidade. Infelizmente, essa mostra vocês não poderão ver aqui no museu, por isso eu estou fazendo essa gravação para vocês, para mostrar essa exposição, que é incrível, que fala do movimento modernista e como ele se deu aqui em Pernambuco, independente, né, do que aconteceu na Semana de Arte Moderna de 22 lá em São Paulo. Então a gente tem uma mostra muito grande, com muita coisa e que vocês não poderão mais ver porque não tem tempo hábil para isso.
mas podem ver outras mostras que o museu venha a fazer no futuro e a exposição permanente do acervo do museu. Então, eu estou fazendo esse convite a vocês. Vamos continuar aqui, Vamos sim, André? pois não. Agora eu queria que você falasse sobre essa mostra. Certo. Né? Qual a importância dessa mostra sobre o modernismo em Pernambuco? A principal importância que a gente costuma destacar é porque existe, de uma certa forma, a história nacional, ela, de uma certa forma, ela define alguns centros e tendem a valorizar mais determinados tipos de centro. Então, quando a gente trabalha com a questão da comemoração do centenário do modernismo, a gente percebe muito bem que fica muito focado sobre São Paulo. O que dá a entender para muita gente que, aparentemente, o modernismo ele só aconteceu em São Paulo e que só, vamos dizer assim, só foi a região de São Paulo que foi importante dentro desse movimento modernista. Então, a ideia do Museu do Estado de Pernambuco, quando foi criar essa mostra que a gente vai visitar agora, é justamente demonstrar que, opa, vamos ter calma. Tudo bem, a Semana de Arte de 22 quebrou um paradigma muito grande, mas a gente já tinha Pernambuco produzindo arte considerada como arte moderna, a gente já tinha pernambucanos produzindo arte considerada como modernista, e eles, inclusive, já estavam produzindo antes mesmo da Semana de 22. Então, o principal objetivo da gente, de uma certa forma, é pluralizar esse modernismo, é mostrar que não foi apenas em São Paulo, que não foi apenas, vamos por assim dizer, artistas do Sul e do Sudeste, ou artistas paulistas, que nós tivemos também vários pernambucanos que tiveram uma grande representação nesse movimento modernista. Eu vi a exposição antes e me chamou muita atenção, principalmente a figura do Vicente do Rego Monteiro, e entender uma coisa que eu não sabia, eu aprendi bastante com essa mostra, é que o modernismo em Pernambuco, ele não dependeu dessa relação de São Paulo, né, com a Semana de Arte e com todo o pensamento que se criou. Ele corria por fora, né? Inclusive está ali no texto, na frase do Vicente, né? Para mim só existem duas cidades, Recife e Paris, porque ele já estava em contato com os modernistas na Europa, né? Sem necessariamente passar por São Paulo. Então, Recife já era uma cidade modernista. Outra coisa que eu não conhecia, eu conhecia bem o Vicente, mas não que ele tinha irmãos, né, que também eram artistas, e que é bem interessante, né, a gente resgatar todo esse conhecimento, né, e essa ideia do Recife como um polo de cultura, produtor. E a gente tem dois grandes nomes, né, do modernismo que estão representados aqui nessa mostra, a gente vai ver melhor, que é o Vicente do Rego Monteiro e o Cícero Dias. A gente vai conhecer a obra desses dois artistas a partir aqui dessa exposição. E tem outros, né? Também existem outros que a gente vai ver devagarzinho aqui. Vamos com calma. Mas vamos seguindo a nossa aula sobre o modernismo em Pernambuco. Bora lá, André? Vamos, o que você tem para nos mostrar agora? Bom, a parte considerada como inicial, ela vai se dar justamente mostrando o que a professora acabou de falar sobre os irmãos Monteiro, vamos por assim dizer, né? A representação do Vicente, que sem dúvida nenhuma é o mais conhecido dos irmãos, sua irmã Fédora e um seu irmão que talvez seja o menos conhecido dos três, que é justamente o Joaquim do Rego Monteiro, né? Algumas pessoas atribuem que ele é menos conhecido porque ele morreu ainda jovem, vamos por assim dizer. Vamos sim. E aí é muito interessante também quando a gente faz um recorte histórico sobre essa produção artística daqui de Pernambuco, né? A gente vai ter no século XIX um artista pernambucano muito conhecido chamado Teles Júnior. E o estilo de pintura de Teles Júnior vai ser um estilo de pintura conhecido como classista, né? Um classismo muito grande dentro de sua pintura. Acadêmico. Extremamente acadêmico. E aí o que vai acontecer? A gente vai perceber justamente que vai existir uma série de artistas que serão influenciados por Teles Júnior. No entanto, quando a gente começa a perceber as pinturas que serão feitas antes mesmo da década de 20 do século XX, vamos dizer assim, antes mesmo de 1920, a gente já percebe que alguns desses artistas pernambucanos eles já estão antenados nessa modificação dessa tendência artística. Não é à toa, por exemplo, que a gente percebe no Vicente que ele vai trazer nas pinturas dele alguns elementos ligados, por exemplo, à cultura indígena. Se a gente fosse notarem bem direitinho, a gente colocou inclusive como amostra duas cerâmicas marajoaras que já dá para dar uma ideia muito clara do quanto que esse modelo indígena, nessa cerâmica indígena, ele de uma certa forma acabou influenciando, né, na questão da pintura de Vicente do Rego Monteiro. Porque essa discussão da nossa nacionalidade, né, da nossa brasilidade, dos elementos da cultura brasileira, são tópicos fundamentais do modernismo.
não é? Essa volta, né? Abandonar os padrões europeus, né? O academicismo, né? A arte neoclássica, né? Que se impunha na literatura, tinha o parnasianismo, né? Então há uma busca de quebrar, de estabelecer novos padrões, né? Que é o modernismo, essa ruptura, né? Com essa arte acadêmica, uma arte muito rígida, né? Com padrões estéticos muito rígidos, né? Que tudo tem que ser, né? Seguindo normas, cânones, né? Luz e sombra, posição das figuras, uma idealização do mundo, né? E o modernismo ele vem quebrar com isso, ele vem, como a gente viu ali na imagem do Joaquim do Rego Monteiro, né? Cores vibrantes, né? Os elementos da nossa cultura e da nossa paisagem. Não é isso? É interessante a gente entender, para o pessoal que está em casa, para os alunos que estão assistindo, como é que a gente faz para a gente perceber essa mudança de perspectiva sobre essa arte, vamos dizer assim, clássica, neoclássica, ou classicista, vamos dizer assim, com a questão do modernismo, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, quando a gente pega um quadro de Teles Júnior, a gente vai perceber, por exemplo, que ele tem a maior intenção de representar, por exemplo, uma cobra da forma exatamente como a cobra é. É como se ele estivesse fazendo uma fotografia da cobra. Quase fotográfico. Quando ele vai fazer uma pintura, por exemplo, de um ambiente da natureza, quando ele vai fazer uma pintura sobre uma floresta, alguma coisa nesse sentido, ele dá como se fosse uma fotografia da floresta. E de um modo idealizado também, né? Sim, buscando sim. uma beleza de um mundo ideal. Isso, exatamente. Né? Não deste mundo, exatamente como ele é. Vê a diferença? Obrigado, a questão Essas do romantismo. obras são do Joaquim, essas que estão Sim, na parede. Sim. E aí a gente vê, né, a quebra da profundidade. Isso. Né, cores bem vibrantes, né? Exato. É bem diferente. Isso. As figuras humanas, né, quase como ícones atuais, exato. Né? Parecem os ícones que a gente utiliza hoje na informática, né? Exatamente. O bonequinho com a gente vê justamente, você passa, por exemplo, fazer uma representação humana, não mais dessa questão de trazer a realidade do que você vê, mas da ideia de uma projeção que você, de uma certa forma, você começa a projetar. Porque, por exemplo, só para exemplificar, quando a gente vê, por exemplo, essas cerâmicas marajoaras, a gente vê que a intenção, muitas vezes, é fazer uma representação antropomórfica, uma representação de uma feição humana. Só que uma feição humana com uma característica diferente. Então, esse modernismo, ele tem... Tem essas influências todas, total, né? exatamente. Da arte indígena, né? Sim. Também das referências, né? Dos afrodescendentes, né? Todas as referências que formam a cultura brasileira. Exatamente, né? Mais tarde, isso ficou tão forte, né, que surgiu a partir daí o movimento antropofágico. Né? Exatamente, a perfeito. Posteriori, perfeito. Né? A gente ainda está, né, antes de 22. Né? É verdade. Essas imagens que vocês vão ver são quadros do Vicente do Rego Monteiro. E a gente vê fases diferentes aqui, não é, sim, André? Sim. Essa pintura dele quase monocromática, isso é muito moderno. Naquela época isso era impossível. Verdade. Né? Isso é muito moderno. Hoje pra gente, a gente acha bobagem. É verdade. Né? A gente já viu coisas ainda mais avançadas, digamos assim. Sim, mas isso naquela época, né? No início do século, né? A gente pensa essas figuras com uma certa deformação, com pouquíssimas cores, né? Explorando um outro tipo de luminosidade. Fala um pouco, André, sobre essas obras. O mais interessante é que a gente percebe, por exemplo, especificamente nesse quadro que vocês estão mostrando, que é chamado de A Mulher e a Coça, né? Você vê, por exemplo, que há uma representação também de demonstrar a parte do folclore brasileiro, né? Então, ou seja, alguns elementos da cultura popular, eles passam a servir também de interesse como tema a ser representado dentro dessa produção modernista, né? Por exemplo, a questão do violeiro que está sendo representado, como vocês podem verificar ele aqui, por exemplo. Vaqueiro, né? A roupa dele lembra o chapéu. Isso, exatamente. Uma representação que lembra, por exemplo, as esporas, a questão do chapéu. Então, a representação, vamos dizer assim, de uma figura popular dentro da cultura brasileira, né? A gente sabe que faz parte dessa cultura e ele passa a ser representado, ele passa a ser buscado para ser representado dentro dessa questão. Isso também é uma característica muito marcante. Vem da oposição do neoclássico, né? Sim. Que valorizava tudo que era estrangeiro, né? Isso. É uma busca de valorizar a cultura brasileira, os elementos
constituintes da cultura brasileira, né? O nosso povo, Sim. as nossas plantas, a nossa paisagem, né? A formação do povo brasileiro também, né? Exato. Quando vem buscar aí os indígenas, Sim. os povos escravizados, né? Exatamente. Então tudo isso na tentativa de criar uma identidade, né? Mais brasileira, né? É verdade. Bom, vamos lá, a gente vai para um outro nível aqui no museu. O museu tem um primeiro andar e lá em cima tem muito mais coisas para a gente ver. Bora, André! Eita, André, que coisa mais linda! Eu fiquei encantada quando eu vi essa Rosa dos Ventos em movimento, né? Porque quando eu vi essa obra a primeira vez lá no Marco Zero, eu imediatamente imaginei isso girando. E quando eu cheguei aqui, que eu vi essa roda girando, foi uma emoção tão grande. Que coisa mais bonita esse trabalho que o museu teve, né, de construir esse vídeo com essa roda em movimento. Cada círculo roda, né, numa posição diferente. Gente, essa Rosa dos Ventos, ela é uma obra do artista Cícero Dias, que compõe, né, com a obra de Brenan, que tem lá no Marco Zero, né, tem o Jardim das Esculturas, que fica no Mole, né, lá já dentro do mar, e no solo ali do Marco Zero tem esta obra de Cícero Dias, que ele chamou, né, o conjunto todo de Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife, muito emblemático, né, da nossa pernambucanidade, né? Pernambucanos sempre nessa posição que eu acho muito divertida, né? E aqui, depois eu vou pedir para os meninos filmarem. O painel Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife, que também está sendo projetado aqui. Esse painel, ele está num prédio lá no centro da cidade, não é esse aqui? Eu não me lembro qual é o prédio, mas este painel está num prédio, se eu não me engano. A última notícia que eu soube é que tem um projeto para restaurar ele. Se ele ainda está no prédio, eu realmente não sei ele confirmar, não sei ele confirmar isso não. Não estou me lembrando, se eu não me engano é na Rua da Aurora, mas não tenho certeza. Vamos aqui falar um pouco de Cícero. Cícero, eu sou apaixonada. É um artista incrível, né? É um artista que saiu daqui, né? Ele é de Surubim, né? Escada. Saiu de Escada, né? E ganhou o mundo, né? Ele foi viver na França. Ele conviveu com os grandes artistas, né? Das vanguardas europeias. E ele fez uma obra que escandalizou, né, o público brasileiro na década de 30, que se chamava Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife, né, uma obra modernista que é surrealista, um painel surrealista. E como ele apresentava muitos nus, né, ele foi vandalizado, foi mutilado, né, que a obra inicialmente tinha 12 metros e só depois que ele restaurou, ficou apenas com 8 metros. Mas quando a gente vê, a gente percebe o corte, né? Os pontos onde ele teve que cortar. E ele inclusive, foi muito desrespeitado essa obra por ele fazer a obra em papel. Porque é uma obra feita em papel craft, que era aquele papel que se usava para embrulhar coisas, né? Naquele tempo passado que não existia sacola plástica, que a gente usava papel craft para embrulhar as coisas. E ele fez essa obra em papel craft. E aí não foi bem recebido o fato dele fazer uma obra em papel, porque o papel era um material menor, né? Naquela época ainda havia essa discussão, além mesmo do conteúdo da obra, por ser considerada obscena. Verdade. Fala um pouquinho aí, agora eu vou deixar você falar. Certo. Cícero Dias, ele vai ter uma notoriedade internacional, como a professora falou agora há pouco, ao ponto, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ter uma relação, não posso dizer de amizade, mas ele foi muito próximo, por exemplo, a Picasso. E ele conseguiu, inclusive, na década de 30, trazer uma exposição de Picasso para Recife, uma coisa que pouca gente sabe e é uma coisa que não é muito divulgada, inclusive. Um outro ponto que é interessante ser destacado com relação ao quanto é importante Pernambuco, que nós pernambucanos, a gente destaca muito a nossa história, mas muitas vezes com relação à parte artística, o desconhecimento é muito grande, né? Se a gente parar para pensar bem direitinho, professor, se a gente fala assim, Marco Zero, todo mundo sabe onde é. A Rosa dos Ventos, Marco Zero, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe onde é. Mas sabia que foi pintado por Cícero Dias? Aí o desconhecimento é geral, todo mundo fica como se fosse uma grande surpresa. A exposição, a gente deu uma ênfase numa coleção de Cícero Dias chamada de Suíte Pernambucana,
uma coleção, inclusive, que ela é muito, de uma certa forma, venerada e muito importante. A gente vai poder, vocês vão poder observar, por exemplo, alguma dessas pinturas, aquilo que a professora falou, a forma como ele representava a questão do nudismo, que de fato a gente tem que lembrar que são produções da década de 20, década de 30, no momento em que a mentalidade ela ainda era um tanto quanto conservadora. Então essas obras de Cícero, elas acabaram representando aquilo que a gente chama de obras transgressoras, né? Elas transgrediram muito com essa questão da mentalidade. Então, para muitos, Cícero era um cara à frente do seu tempo, para outros ele era apenas um profano. Então a gente percebe que esse tipo de mentalidade conservadora não é uma coisa, não é uma novidade no Brasil atual, né? A gente percebe que durante tempos e tempos sempre tem uma onda conservadora que de uma certa forma tenta impedir isso. E aí Cícero Dias, ele faz um tipo de pintura que é muito possível, inclusive, tem determinadas pinturas de Picasso, a gente vê pinturas de Picasso semelhantes muito ao que Cícero Dias fez. O que, de uma certa forma, apesar de uma forma geral, é muito mais fácil a gente falar que, não, ele foi influenciado por Picasso, mas eu sempre costumo polemizar. Por que não pensar que Picasso é que foi influenciado por Cícero Dias? Sim, possível, né? Porque eles conviveram. Exato. Né? E Cícero Dias é um artista incrível que só não tem o mesmo renome que Picasso por ter a sua origem. A gente tem que dar nome aos bois, né? Um artista brasileiro, claro que não vai ter a mesma projeção, o mesmo espaço que um artista europeu, né? Então, infelizmente, hoje as coisas estão com a globalização, né? Com a modernidade, as coisas estão um pouco diferentes, mas no passado, e até bem pouco tempo, né? Esse elemento, ele se impunha. Aí, agora, vocês estão vendo, né, o painel de Cícero, a imagem do nosso artista. E aí ele disse, se quiserem entender minha pintura, olhem para o céu do Recife, sempre no limite do perfeito. Eita, pernambucano! Aí está o painel completo, reproduzido na parede, né? É uma pena que ele dura pouco, assim, o vídeo, né? Eu vi a exposição já, tem muitas obras, né? De Cícero Dias, muitas que eu não conhecia, fiquei muito feliz de ver essa mostra, porque ele trouxe, né, algumas obras dele que eu não conhecia, um artista que eu gosto muito. Sim. Então aqui a gente vai vendo, né, o nu sempre presente, né, que naquele período da história causou muito escândalo, né, e que ele vai trazendo elementos, né, da nossa cultura aí, né, do povo de Pernambuco, né, a gente está vendo aí uma pessoa, um pescador, né, ali também ele vai trazendo outros elementos, a nossa flora, né, as plantas, os sobrados, né? Então, esses são elementos da cultura, né, das influências dele, da sua origem, né? Da sua história. Vamos seguir? Vamos. Aqui é Lula. Vamos falar um pouquinho de Lula? Lula Cardoso, ele já vai ter, a gente já pode perceber, por exemplo, que o tipo de pintura de que ele vai fazer é uma pintura que vai ter muito mais uma busca por uma questão mais popular, né? Os temas que são buscados serem representados por Lula, a gente começa a perceber que tem muito mais uma questão voltada à parte do carnaval, à parte de algumas manifestações culturais que serão bastante tradicionais no Recife, né? Aqui o Mateus, né? Esse é o Mateus, né? Tá com a bexiga, a máscara. Mateus do Cavalo Marinho. Sim. Né? A representação aí também das crianças e da vida, né? Do cotidiano. O cotidiano, exatamente, da questão mais popular. Os mais antigos, feito eu, né? Acham essa imagem muito interessante, porque essa fotografia, ela mostra o aeroporto do Recife antes, né? Aquele aeroporto que está ao lado, se degradando, né? E aí, quem é mais antigo, que já esteve naquele aeroporto, deve lembrar exatamente dessa reprodução que ficava na parede. Esse painel ficava no antigo prédio do aeroporto. No antigo prédio do aeroporto, exatamente, perfeito. Que essa foto, inclusive, tenta justamente representar isso, que é uma referência a essa imagem aqui de cima, né? E aí a gente pode perceber. E aí é o maracatu, também, né? Estou vendo ali a calunga, a rainha, o bumba meu boi também. São vários elementos da cultura popular. E é interessante a estética dele, né? Quando ele vai simplificando, né? Geometrizando. Perfeito. Que isso é bem do período, né? Moderno. São elementos que só surgem a partir das vanguardas europeias e do modernismo brasileiro, né? Essa questão da geométrica que a senhora falou é muito visível nesse quadro, né? Se a gente for analisar bem direitinho, um professor de matemática aqui, ele iria adorar fazer representações sobre esse quadro, porque a gente vê muito bem definido o triângulo, o quadrado,
o semicírculo. Vários né? polígonos, né? Exatamente. Então é um deleite para quem é um professor de geometria, né? Já que vocês estão trabalhando com temas escolares, então é bem interessante Aqui, mostrar isso. Essa figura é a rainha do Maracatu. Essa figura eu não identifiquei, não. Mas ali é uma rainha do Maracatu bem clara, exato, né? isso, Bem principalmente clara, pela questão de segurar a calunga, né? Que é uma questão... Exatamente. Essa aí dá pra gente identificar. Sim, sim. Aqui também. Aqui é a rainha do Maracatu, só que essa tá mais... Como é que eu diria? Mais fluida, né? Estilizada, né? Estilizada. Não dá pra reconhecer de cara como a rainha do Maracatu, mas é muito bonito esse trabalho dele, como ele explora, né? As formas, as linhas, as cores, sem uma preocupação com a realidade. Sim, sim, sim. E não Aí podia faltar também. o frevo, né? Esse frevo. quadro, por exemplo, é uma alusão à questão do frevo. A gente percebe, por exemplo, essas representações aqui também, que são representações que também trazem essa questão de alguns elementos ligados à cultura, né? Como a questão a banda do pastoril, o tirador de loas, né? A gente percebe justamente que é uma representação, a questão do pastoril também é uma referência à parte da cultura pernambucana nesse sentido, entendeu? Isso é muito interessante, né? E isso tá dentro daquilo que a gente colocou como ideário do modernismo. Isso. Né? Dessa busca da identidade brasileira, né? Da identidade local, no caso do artista de Pernambuco, mostrar a cultura de Pernambuco. Sim, sim, sim. Né? Isso vai acontecer também com outros artistas de outras regiões, né? Onde eles vão mostrar, os artistas da Bahia vão mostrar a capoeira, né? O candomblé, sim, né? verdade, Enquanto os de Pernambuco vão mostrar o maracatu, e vai se construindo assim essa identidade, né, do modernismo, isso, né, como uma arte nacional, né? Sem Inclusive dúvida. Essa ideia de moderno, ela só existe aqui. Né? Na Europa, a arte que é considerada moderna na Europa, ela não utiliza esse nome. Ela vai ter outros nomes, mais o nome ligado às tendências, né? O abstracionismo, impressionismo, né? O impressionismo, expressionismo, o cubismo, surrealismo. Né? Essa ideia de arte moderna, ela tem muito aqui da nossa, né, arte brasileira. Sim. E aí, o que é que tem mais pra gente ver? A gente destaca também que a questão desse modernismo, ele sai da questão daquilo que se é pintado, vamos por assim dizer, né, e entra no que a gente chama de arte plástica. E a questão das representações do barro, por exemplo, né, das cerâmicas, a gente traz Vitalino, né, que talvez seja o ceramista mais conhecido, né, daqui de Pernambuco, quiçá até um dos mais do Brasil, e Manuel Eudócio também. E que a gente percebe que essas representações com relação à questão dessa arte, vamos dizer assim, ligada à parte da cerâmica, essa arte vinda do barro, advinda do barro, ela traz também uma preocupação de representação de temas populares, de figuras populares que também passam a ser representadas nesse modelo, né, artístico, né, nesse tipo de arte plástica, que vai ser justamente a questão da utilização do barro como principal fonte de matéria-prima para se realizar essas esculturas. Ali a gente está vendo a xilogravura, né? Isso, porque perfeito. Porque o modernismo ele não se resumiu àquele período da década de 20. Exatamente, né? Ele avança, né? Ele avança até praticamente a década de 80, né? Sim. É não, até mais. A gente vai fechando esse ciclo do modernismo para entrar no pós-moderno, né? Assim, a gente entende também, professora, que o mais interessante da questão desse modernismo é a gente pensar isso como se fosse uma espécie de um epicentro. Ele vai ter aquele momento ali e essa irradiação que esse modernismo ele vai fazer em Pernambuco, a gente vê os ecos dele até os dias de hoje. Exatamente. Tanto que a gente termina, mas na frente você querer dar um spoiler, a gente termina a nossa exposição mostrando artistas, vamos por assim dizer, atuais. Artistas de hoje em dia. E aí a gente consegue ver perfeitamente essa forte influência que esses artistas de hoje eles vão ter dessas produções, vamos por assim dizer, do período anterior a eles, né? E essa valorização, né, da cultura popular veio também nessa esteira, né, do modernismo enquanto um movimento que valorizou a cultura brasileira. Isso. Então, gente, a gente está chegando ao final da nossa aula de hoje, mas a gente vai continuar, né, aqui no museu, a gente vai continuar essa aula na aula seguinte. Ainda tem muita coisa para a gente ver, não é, André? Tem muita coisa. E a gente vai fazer essa viagem, continuar essa viagem. André, muito obrigada. Até aqui, viu? Beleza. Mas ainda vou lhe explorar bastante. Tudo bem. Então, gente, a gente continua na próxima aula. Não deixem de assistir. Até lá. Tchau.